Olá, meus cientistas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Universo à Frente. Eu me chamo Carlos e hoje nós vamos falar sobre tempo e espaço na relatividade. Eu sei que já existem diversos vídeos na internet falando sobre a relatividade, mas eu decidi trazer o meu vídeo sobre a relatividade porque é um assunto que eu amo muito na física, então eu decidi trazer aqui para vocês, para que as pessoas que não entendem completamente sobre o que é a relatividade possam entender e facilitar a divulgação científica no Brasil, ok? Eu já trouxe um outro vídeo similar, sobre a relatividade aqui no canal, só que ele não ficou muito bem explicativo, então decidi fazer esse daqui mais completo e não muito técnico, para que vocês possam entender bem o que é a relatividade de Einstein, ok? Bom, mas então é isso, vamos para o que interessa. Tempo e espaço. Partes fundamentais em nosso universo, na qual sempre dão um nó em nossas mentes. Em nosso dia a dia, dificilmente nos perguntamos sobre o que é o espaço e o tempo. O que eles são, por que existem e por que funcionam da forma que são. Felizmente, muitos avanços na física foram feitos com o passar dos anos e, hoje, graças à contribuição de um grande gênio do século XX, podemos compreender, ainda que só um pouco, o que é o espaço e o tempo. Isaac Newton, nascido em 1642 em Lincolnshire, na Inglaterra, mudou o panorama da pesquisa científica, pondo plenamente a força da matemática a serviço da investigação física. Newton passava a maior parte do seu tempo estudando os fenômenos físicos, sendo um deles a natureza da luz e os seus espectros. Mas, dentre todos os avanços profundos feitos por ele sobre os mecanismos do universo, o que mais nos interessa aqui é a sua visão sobre o que é espaço e o que é tempo. A força da gravidade permeia a vida cotidiana. Ela nos mantém, a nós e a todos os objetos que nos rodeiam, presos à superfície da Terra. Impede que o ar que respiramos se perca no espaço exterior, mantém a Lua em órbita da Terra e a Terra ao redor do Sol. A gravidade dita o ritmo da dança cósmica incansável e meticulosa entre bilhões e bilhões de estrelas, planetas e galáxias. Na mente de Newton, a gravidade seria como uma espécie de laço ou cabo invisível que se prende aos corpos massivos, resultando em uma atração entre eles, onde essa atração seria influenciada tanto pela quantidade de massa quanto pela distância. Ele então a descreveu matematicamente sendo proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. No exemplo da Terra e da Lua, a Terra, tendo uma massa maior que a da Lua, exerce sobre a mesma uma força gravitacional muito maior. Porém, a velocidade com que a Lua se desloca ao redor da Terra compensa a força gravitacional, fazendo com que ela fique em uma queda infinita em direção à Terra, que chamamos de órbita. Apesar de ser precisa em seus resultados, a teoria de Newton nunca explicou de fato o que seria a gravidade e como ela se distribuía através dos objetos do cosmos, sendo colocada como simplesmente uma força que atua sobre os objetos. Apesar dos avanços incríveis feitos por Newton, como a sua teoria da gravitação universal, sua visão do que seria espaço e tempo ainda eram muito presas ao seu senso comum. Para ele, todos os objetos no universo que se movem-se perante a um referencial absoluto, o espaço absoluto. Para Newton, o espaço seria como um grande teatro estático e imutável, onde os eventos simplesmente acontecem, sem qualquer interação com esse meio. Junto a isso, o tempo para Newton seguia o mesmo princípio lógico, sendo absoluto e imutável em todo o universo, na qual deu o nome de tempo absoluto. Na visão de Newton, quaisquer eventos que ocorressem no universo experimentariam a mesma passagem de tempo, independente de onde estivessem. Por mais de 100 anos, as visões newtonianas se pareciam imbatíveis.
mas isso estava prestes a mudar de uma forma surpreendente a partir do século XX. Em junho de 1905, Albert Einstein, com 26 anos de idade, publicou a sua mais nova teoria que causaria uma tremenda reviravolta na comunidade científica, a relatividade especial. Nela, muitas das compreensões ditas pelo nosso senso comum caíam por terra, sendo o primeiro passo para uma nova visão da realidade. Na relatividade especial, a luz, que até então era dita como tendo a sua velocidade finita, agora teria a sua velocidade fixa de 299.782.458 metros por segundo. De acordo com Einstein, essa seria então a velocidade limite de todo o universo, onde nada com massa poderia superar a sua velocidade. Dentre muitos choques causados nas mentes dos cientistas, com certeza o maior deles foi que, ao invés de tempo e espaço serem absolutos como na teoria newtoniana, agora ambos são relativos e dependem de cada referencial. Vamos tomar como, por exemplo, um trem em movimento. Nele, carregamos conosco um relógio de luz que conta os segundos a partir de um fóton que salta entre dois espelhos. Cada salto deste fóton corresponde a um tic-tac, marcando assim os segundos. Com o trem em repouso, notamos que o fóton segue a sua trajetória comum, para cima e para baixo. Porém, com o trem em movimento, algo muito estranho acontece. À medida que o trem aumenta a sua velocidade, na visão de um observador imóvel e fora do trem, o salto do fóton parece fazer uma trajetória diagonal pelos dois espelhos, dando a impressão de que a luz tivesse se acelerado. Como foi postulado pela relatividade especial, a velocidade da luz não muda, não importa o quão rápido você esteja. Logo, algo tinha que ceder para que este efeito ocorresse, e o que cede nesse caso é o tempo e o espaço. Quanto mais rápido nos movemos no espaço, mais lentamente nos movemos no tempo. No caso do fóton e os espelhos, basicamente, a luz nunca alterou a sua velocidade, mas sim o tempo e o espaço se contraíram para que a velocidade da luz se mantesse constante. O fóton precisou correr um espaço muito maior para completar a sua trajetória com um trem em movimento do que com um trem em repouso. Como mencionado, não só o tempo mudava à medida que nos movemos, mas o espaço também. No trem em movimento, suas dimensões sofrem uma contração no sentido do seu deslocamento, à medida que sua velocidade se aproxima da velocidade da luz. Um observador externo veria o trem encolher à medida que sua velocidade aumentasse, e igualmente um referencial de dentro do trem veria o espaço afora se contrair. Ambos os observadores têm perspectivas diferentes, mas concordam entre si, e esse é um dos princípios fundamentais da relatividade especial, onde todas as leis físicas são iguais para todos os referenciais. A relatividade restrita, com certeza, foi um grande tapa na cara do senso comum, sendo comprovada experimentalmente através de experimentos envolvendo relógios atômicos em aviões em movimento. Porém, como de costume, problemas surgiam. Havia uma grande incompatibilidade com a relatividade especial e a tão querida gravitação universal de Newton. Isso porque, de acordo com a matemática da gravitação universal, a ausência repentina de massa causaria um evento instantâneo a todo objeto que estivesse sob influência dela. Basicamente, se por exemplo o Sol do nada sumisse, para Newton, todos os planetas sairiam imediatamente de suas órbitas pela ausência da gravidade do Sol. Sabemos pela relatividade especial que nada pode ser mais rápido do que a luz. Então, como a gravidade poderia ter tal efeito imediato? Foi esse problema que levou Einstein à sua mais completa teoria geral da relatividade. Em 1915, buscando responder até então os problemas ocorridos na teoria anterior, Einstein publicou a sua mais nova e incrível teoria geral da relatividade. A teoria geral, então, veio com um complemento para o que até então não havia sido considerado na teoria anterior, como a descrição da gravidade e o movimento acelerado. De acordo com a relatividade geral, aceleração e gravitação têm uma grande similaridade. O princípio de equivalência da relatividade diz que,
não seria possível discernir entre uma força causada por origens gravitacionais e não gravitacionais. Como, por exemplo, se um objeto fosse solto ao ar sob efeito da gravidade terrestre, o mesmo sofreria uma aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, se o mesmo objeto estivesse no interior de uma nave e sofresse uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, seria impossível dizer a sua origem, uma vez que o efeito seria similar à gravitação terrestre. Como sabemos, apesar da gravitação universal de Newton ser relativamente precisa, Newton nunca descreveu o que de fato seria a gravidade, mas Einstein sim. A partir da relatividade especial, aprendemos que o tempo e o espaço são ligeiramente influenciados pela velocidade e que um influencia o outro. Dessa forma, Einstein percebeu que o tempo e o espaço não são coisas diferentes, mas sim peças do mesmo quebra-cabeça. Essa união, então, passou a ser chamada de espaço-tempo, tendo o nosso universo as tradicionais 3 dimensões espaciais e a 4ª dimensão, o tempo. Como uma bola de boliche sobre uma superfície de borracha, a relatividade geral então nos mostra que a gravidade nada mais é que uma alteração na geometria do espaço causada pela presença da massa. Para ilustrar isso de forma simples, podemos utilizar um modelo bidimensional de espaço-tempo. Imaginemos que temos uma superfície maleável de borracha esticada, na qual coloquemos uma bola de boliche sobre a superfície. A presença da bola, como sabemos, distorce a geometria plana do tecido, criando uma curvatura sobre o mesmo. Ao inserir um segundo objeto, menos massivo, com certa velocidade, este objeto tende a ter a sua trajetória curvada pela distorção da bola de boliche, ou melhor, ele entra em órbita. Apesar do modelo bidimensional ser interessante para demonstrar esse efeito, a relatividade deixa explícito que a curvatura do espaço ocorre em todas as 3 dimensões. Dessa forma, a maneira mais correta de vermos a influência da massa sobre o tecido do espaço é essa. Sendo assim, o que chamamos de gravidade nada mais seria que uma consequência da alteração da geometria do espaço. Aqui, se o Sol de repente desaparecesse, sua ausência criaria uma onda gravitacional que percorreria o sistema solar na velocidade da luz. Ou seja, sabemos que a luz demora 8 minutos para vir do Sol até nós. Dessa forma, se o Sol de repente desaparecesse, levaríamos 8 minutos para notarmos que ele sumiu, corrigindo assim a incompatibilidade com as ideias newtonianas. Então, em maio de 1919, a relatividade geral foi de frente ao experimento. Se a relatividade geral estivesse correta, durante o eclipse do dia 29 de maio, a distorção do espaço causada pela gravidade do Sol faria com que fosse possível enxergar estrelas que estivessem ocultas a nós. Basicamente, a luz das estrelas se curvariam através da distorção do espaço causada pelo Sol e chegaria até os nossos olhos. Os experimentos feitos por Sir Arthur Eggington, astrônomo reconhecido e secretário da Royal Astronomical Society da Inglaterra, na Ilha de Príncipe, próximo à África, e a equipe britânica conduzida por Charles Davidson e Andrew Crommelin, em Sobral, no Brasil, tiveram como objetivo realizar esse experimento. Após o experimento ser feito, no dia 6 de novembro de 1919, depois de 5 meses de análise de fotografias durante o eclipse, as previsões de Einstein, baseadas na relatividade geral, haviam sido confirmadas. Em pouco tempo, a notícia, que significava a superação total das concepções anteriores de espaço e tempo, espalhou-se muito além dos limites da comunidade dos físicos e tornou Einstein mundialmente célebre. Tanto que, em 7 de novembro de 1919, o Times de Londres publicava o seguinte título: Revolução na ciência, nova teoria do universo, ideias newtonianas derrubadas, sendo esse o dia de glória para Einstein. Até os dias de hoje, a relatividade geral de Einstein é a mais completa visão do mundo macroscópico. É incrível pensarmos como um simples homem, sem nem a metade do acesso tecnológico que temos hoje, conseguiu nos dar essa visão privilegiada do nosso universo. Todavia, sabemos que a relatividade não é perfeita, e hoje, a maior rival
de outro grande pilar da física é a mecânica quântica. Einstein viu a fundo no universo como mais ninguém viu e, com toda certeza, será muito bem lembrado por suas contribuições à ciência. Muito obrigado e até a próxima.